pessoal, meu nome é Tatiana Rodrigues, sou professora e pesquisadora do Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Januária. E é com muito prazer que aceitei o convite da comissão organizadora desse evento, do primeiro YSI, organizado pelo Campus Araçuaí. Parabenizo a vocês pela ideia, pela execução desse evento online, nesse momento onde estamos todos altamente conectados, né? E o convite foi para falar a respeito da carreira de pesquisadora no IFNMG. E isso daí a gente fala com muito prazer e orgulho. Mas antes disso, acho que é importante falar um pouquinho a respeito da minha formação enquanto pesquisadora. Então, eu sou agrônoma, formada pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Eu sou da segunda turma de agronomia. Entrei no curso em 1997, então já sou formada há algum tempo. E depois segui carreira no mestrado, doutorado em fitopatologia, que é o ramo da agronomia que estuda sobre doenças de plantas. Mas a minha conexão com a ciência, ou pelo menos com o desejo de fazer ciência, de ser cientista, começou muito antes da minha experiência na graduação e depois na pós-graduação. Eu me recordo de, na infância, admirar e achar interessante esse tipo de atividade. Eu me lembro, inclusive, da primeira vez que eu entrei num laboratório de pesquisa. Foi um laboratório de sementes de uma empresa na qual meu pai trabalhava, e eu fiquei encantada com as vidrarias, com os equipamentos, com os procedimentos. Tive a oportunidade de ver isso daí, e apesar de ter 6 anos, é uma lembrança que ainda está muito viva. Eu lembro, inclusive, do cheiro do laboratório, e eu achava aquilo ali o máximo. E na minha infância eu me recordo de alguns momentos eu brincando de ser cientista. Isso daí já era um anúncio daquilo que eu abraçaria realmente como parte da minha profissão. E aí comecei a fazer agronomia na Unimontes, como eu disse. Na época, apesar de ser muito jovem, eu já tinha uma família constituída. Eu sou casada com Alex. E na época eu tinha a Paula, minha filha mais velha, e o Pedro. E foi um desafio, né? Fazer um curso superior integral, como é um curso da agronomia, de 5 anos, já é um desafio por si. Com a responsabilidade, partilhando a responsabilidade de uma família, o desafio é maior ainda. Mas eles me ajudaram muito. Meu esposo foi muito importante nesse processo, né? Ele compreendia muito bem o que eu queria fazer e o que eu podia fazer, né? E me deu todo o apoio. Então, eu, fazendo agronomia na Unimontes, num determinado momento, no meio do curso, eu escutei uma professora de entomologia, Clarice Alvarenga, admiro bastante. Escutei ela conversando com uma outra pessoa que iria auxiliar a pesquisadora da IPAMIG, Juliana Simões, na indicação de um bolsista, né? Uma vez que ela era professora da Unimontes e a Juliana, lá no âmbito da IPAMIG, não tinha esse público para indicar. E era uma bolsa de iniciação científica para trabalhar com insetos. Eu não pensei 2 vezes, quando eu vi eu já estava me oferecendo. Falei, desculpa, eu ouvi a conversa de vocês, mas eu tenho condição de assumir isso daí que vocês estão querendo. E foi realmente a primeira oportunidade que eu tive, sou grata a ambas, e fui desenvolver a minha iniciação científica na EPAMIG com um projeto de controle biológico de moleque da bananeira, usando um fungo chamado Bovéria baciana. Foi interessante que, além de ser a minha primeira experiência na iniciação científica, foi dentro de uma empresa. Então, isso daí, para mim, foi muito bom, os ganhos foram vários, né? Entretanto, terminando a iniciação científica e já no momento que eu teria que me dedicar ao meu trabalho de conclusão de curso, eu vi que eu tinha gostado muito mais do micro-organismo do que do próprio inseto. Então, eu não segui a minha iniciação científica na entomologia e fui para a fitopatologia.
nesse caso orientada pela professora Regina Cássia Ribeiro. Admiro bastante, foi minha orientadora de TCC e eu fui a primeira orientada dela. Ela tinha recém-chegado na Unimontes e depois a equipe agregou a professora Adelica Xavier e o professor Edson Mitsubuchi, os quais eu também sou muito grata e admiro pelo trabalho que desenvolvem na Unimontes e pelo incentivo, né, a vários estudantes a seguir a carreira. E aí eu fiz o meu TCC com manejo biológico de nematóides na cultura da bananeira. Na verdade, eu fiz um levantamento de agentes de controle biológico, que também eram fungos, para o manejo de nematóides na cultura da bananeira. Essas duas experiências na iniciação científica foram decisivas para eu ter certeza que realmente eu gostaria de ser uma pesquisadora e que eu julgava ter não só a afinidade, mas características que poderiam me seguir num caminho seguro pela pós-graduação. E a decisão de fazer pós-graduação não é fácil, porque envolve, né, mover com toda uma família de um lugar para o outro, mas foi isso que eu fiz, mais uma vez a família dando total apoio. E nós fomos para o UFV. Eu passei no processo da UFV e da UFLA, mas preferi o UFV. E foi uma realização realmente conseguir estar nessa instituição. As instituições antigamente, na pós-graduação, elas eram muito endógenas. Para vocês terem uma ideia, na época que eu passei, né, dos 12 candidatos, só 2 eram de fora, os que conseguiram entrar no mestrado. Hoje em dia isso daí mudou bastante, então as instituições elas têm hoje uma diversidade muito grande de pessoas de várias regiões, o que é interessante para a instituição, porque essas pessoas quando terminam a sua formação, elas retornam naturalmente, né, muitas delas retornam para os seus locais de origem, contribuindo para o desenvolvimento científico daquela região. E lá em Viçosa, meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com o professor Eduardo Mitsubuchi, no patossistema de uma doença de tomateiro, né, e batateira, e um fungo chamado alternária. E trabalhei mais com aspectos do fungo do que no manejo da doença. Foi uma experiência maravilhosa, porque fazer a pós-graduação numa área bem específica, no meu caso da agronomia, que seja fitopatologia, entomologia, genética, fitotecnia, isso daí nos dá uma carga muito grande, né, não só de conhecimento, né, mas de vivência da prática da pesquisa nessa área muito específica. Fora o contato, a rede de contatos e os profissionais que você se expõe. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche. Aí eu fiquei um tempo na University of British Columbia, em Vancouver, Canadá, para desenvolver parte do meu plano de trabalho. Lá eu tive a oportunidade de ser orientada pela professora Mary Burb. É uma pessoa que admiro muito enquanto pesquisadora, enquanto pessoa também, extraordinária. Ela é do departamento de botânica da universidade e contribuiu muito, muito para o trabalho e para mim enquanto pesquisadora. Foi um prazer muito grande. Retornando de lá, defendi a tese e depois assumi um lugar de pós-doc no Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro, sobre a coordenação do professor Laércio Zambolin e Dionísio Zambolin. Nesse laboratório também trabalhava a doutora Eveline Caixeta da Embrapa. Então, o Biocafé foi uma oportunidade de sair do ambiente onde eu já estava bem acomodada, né, trabalhando com as doenças do tomateiro, sob orientação de um mesmo pesquisador, e ir para um ambiente bem diferente, fazer uma pesquisa bem diferente do que eu estava acostumada a fazer. Tudo isso daí foi o que me formou, né? Então, não só essas experiências acadêmicas, mas seguindo a vida, né, enquanto família. Esqueci de falar que quando eu terminei a graduação eu estava com a terceira filhinha, a Maria nasceu 20 dias depois eu colei grau. Então,
A gente é formado de todas as nossas histórias e experiências, né? E as minhas foram maravilhosas. Não poderia ser nada diferente. Aí eu tentei o concurso aqui, passei em janeiro de 2010, assumi enquanto professora do Campus Januário. E a minha história profissional, né, enquanto professora e pesquisadora, continuou com várias dificuldades, né? Nós não tínhamos uma infraestrutura adequada, estávamos iniciando o curso, então o curso demandava da gente uma dedicação muito grande, mas eu nunca deixei de me dedicar a fazer pesquisa. Então, desde que eu cheguei aqui, eu desenvolvo trabalhos e tenho muito orgulho e satisfação em dizer que lá pelo nosso laboratório já passaram mais de 30 estudantes de iniciação científica e muitos concluíram os seus TCCs lá. A respeito do que a gente faz no nosso laboratório, né, a respeito do que eu faço enquanto pesquisa, eu acho que é importante falar também, antes de dizer exatamente as nossas linhas de pesquisa, é a nossa função, a nossa missão enquanto Instituto Federal, enquanto gerador de conhecimento novo. Está na nossa missão retornar para a sociedade conhecimento científico, né? Mas o nosso conhecimento científico, ele é classificado como de pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada é aquela que o pesquisador, ao final, traz para a sociedade um produto, uma tecnologia praticamente ao passo de ser utilizada. Diferente da pesquisa básica, que se faz mais por uma curiosidade do pesquisador tentando explicar fenômenos básicos. E uma coisa não anula a outra, e muito pelo contrário, né? Da pesquisa básica gera-se muita informação para que a pesquisa aplicada seja feita. E é difícil quando a gente sai da academia, né? Tinha acabado de sair do doutorado, onde eu fiz uma pesquisa básica genuína, né? É muito difícil a gente sair e passar por essa transição. Estar numa instituição onde seu maior objetivo é fazer pesquisa aplicada. E eu confesso que eu demorei uns 4 anos para me adaptar a isso daí. Foi a partir de 2014 que a minha atuação enquanto pesquisadora mudou bastante. Muitas coisas ajudaram para isso, né? Então, no primeiro momento, não havia muita estrutura para desenvolver os trabalhos, embora eu sempre trabalhei com pessoas muito dedicadas, né? Algumas eu acho que foram surpreendidas ao longo do tempo, trabalhando com a fitopatologia, né? Surpreendidas positivamente, né? Outras desistiram aí no meio do caminho por não se identificar. Então, desde 2014, eu tenho enxergado exatamente qual é o melhor nicho que a gente poderia explorar, né? Em atendimento a demandas locais. Então, eu deixei um pouco de lado trabalhos que eu vinha fazendo, que eram trabalhos muito motivados pela minha própria vontade, pela minha própria curiosidade, e não trabalhos motivados pelos arranjos produtivos locais ou por demandas vindas da sociedade, que um papel do pesquisador, ou um dos papéis, é esse atendimento, né? Mas desde que eu tomei isso daí para mim, comecei a incorporar isso na realidade do nosso trabalho, ficou muito mais interessante o que a gente fazia, com muito mais projeção e reconhecimento. Então, o que fazemos hoje no nosso laboratório? O nosso laboratório, ele comporta um núcleo de estudos. Nós temos um núcleo de estudos integrados em fitopatologia e agricultura biológica, que foi criado em 2014 e sofreu algumas modificações na sua concepção ao longo do tempo. E hoje nós trabalhamos com algumas linhas de pesquisa que fogem um pouquinho da fitopatologia em si. A fitopatologia nunca deixou de existir, então a gente trabalha com o manejo de patógenos de solo em especial, porque a nossa região,
o norte de Minas como um todo, mas aqui na nossa região as chuvas são mal distribuídas e a gente passa um período de seca muito grande. E aí os cultivos eles são feitos apenas sob irrigação. Mas ainda tendo a irrigação, o ambiente não é muito propício para o desenvolvimento de patógenos de solo que possa comprometer severamente. Né? É lógico que exceção para algumas culturas. Mas na nossa situação, os patógenos de solo eles são predominantes e são patógenos desafiadores para manejo. E aí é nesse ponto que a gente ataca, né, na pesquisa com o manejo biológico e cultural de patógenos de solo. Atualmente temos trabalhado bastante com a cultura do tomate. Há uma demanda em função das empresas de atomatados aqui da região norte, né, a respeito de respostas para manejo desses patógenos, e a gente tem trabalhado em parceria com essas empresas, em parceria com empresas que fornecem produtos para manejo desses patógenos também. Então, uma característica importante também do nosso grupo, essas parcerias com o setor produtivo. Né? Isso daí traz para mim, enquanto pesquisadora, um leque de experiências distintos e para os estudantes reais oportunidades de conhecer o mercado que os espera daqui a um tempo, quando eles forem profissionais. Então, no trabalho com o manejo biológico de patógenos de solo, a gente tem que procurar agentes de controle biológico, né? Quem é que tem potencial para controlar esses patógenos? E nós procuramos esses agentes na própria natureza, no próprio sistema aonde acontece o patógeno. Porque na natureza há aquele equilíbrio de presa e predador. Então, se um patógeno está no solo, certamente há pelo menos um organismo ali em condição de parasitá-lo, predá-lo, agir, né, de alguma forma para o seu controle. E é nesse ambiente que a gente procura, então, os potenciais agentes de controle biológico, no próprio solo ou uma reserva muito interessante de micro-organismos que ainda é pouco explorada, que são os micro-organismos endofíticos. O que é isso? São fungos e bactérias que vivem associados às plantas, mas não trazendo mal a elas, pelo contrário, trazendo benefícios. E esses micro-organismos endofíticos estão desde a raiz, desde a planta antes de ser formada, enquanto ela era uma semente, até todos os órgãos, todos os tecidos da planta têm potencial para ser colonizado por algum tipo de micro-organismo endofítico. Então, a gente entrou nesse mundo dos endofíticos e temos tido resultados muito interessantes que vão poder contribuir aí para esse potencial biotecnológico desses indivíduos. Além disso, a gente tem trabalhado com remineralizadores de solo, que são pós de rocha, que são utilizados hoje em dia na agricultura com o objetivo de trazer uma melhoria química para o solo sem utilização de adubos solúveis. A agricultura moderna tem voltado a essa discussão e a nossa contribuição é trabalhar com micro-organismos que, associados a esses pós de rochas, vão auxiliar na disponibilização de nutrientes como fósforo e potássio, por exemplo. Além disso daí, a gente tem uma outra linha de pesquisa usando os metabólitos desses micro-organismos de solo ou endofíticos como agentes de controle de plantas invasoras. Então, a gente atua praticamente nessas três linhas, de controle biológico de patógenos de solo, controle biológico de plantas invasoras e caracterização de micro-organismos para solubilização de nutrientes, micro-organismos que produzem hormônios vegetais. Enfim, os micro-organismos podem nos ensinar muita coisa e são uma reserva de informação, de compostos que temos ainda muito para descobrir e para investigar. Então, gente, isso é o que fazemos aqui no nosso núcleo de estudos. Coloco desde já o Laboratório de Fitopatologia do Campo Januário à disposição para vocês.
Se quiser entrar em contato conosco, nós temos nossa rede social no Facebook, o Neifit Agribio. Também temos o nosso site, neifitagribio.com, e estamos à disposição, inclusive, para receber estagiários. Interessante fazer essa recapitulação, que esse universo científico, para mim, ele foi bem feminino, né? E foi muito bom realmente partilhar essa história com essas pesquisadoras que admiro tanto até hoje. Desejo a vocês uma continuidade de evento muito bom e mais uma vez obrigada.